Boa tarde, pessoal. Mais uma live aqui, Suno Meio-Dia. Vamos falar bastante aí de macroeconomia, renda fixa. Então, estamos aqui novamente com vocês, como todas as semanas, todas as segundas-feiras. Depois de um feriado prolongado, aí o pessoal está ainda voltando ao ritmo normal, né? A programação normal. Mas vamos que tem bastante coisa para falar. Então, como sempre, estou aqui com o Rafael Pérez, nosso economista aqui na Suno. Fala, Rafa, tudo certo? Como foi o feriado? Fala, Vini. Fala, galera. Espero que tenha aproveitado o feriado. Cara, o feriado foi bom. Só essa volta para São Paulo sempre que é um caos, né? Mas deu para aproveitar, né? Fazia tempo que não tinha um feriadão assim, né? Então acho que foi bom para dar uma descansada e tá bem agora, porque aqui para frente vai ter bastante coisa para a gente fazer e falar. É isso aí. Até a Ranieri já mandou aqui um boa tarde. Fala, Ranieri, boa tarde aí. O pessoal deve estar almoçando. Ó, o Cássio chegou aí. Grande Fala, Cássio, galera. O Cássio tá sempre presente. por aí, né, com a gente. Então, é isso. Bom, vamos começar então, Rafa, já para começar a aquecer os motores aí do pessoal. Vamos falar um pouco do Bom, que foi a semana passada, apesar de ter o feriado na quinta-feira e sexta, praticamente um dia aí sem liquidez quase nenhuma nos mercados, né? Vamos falar um pouco do que aconteceu aí na agenda macro da semana. boa. Então, só lembrando para o pessoal que segunda-feira passada a gente teve feriado nos Estados Unidos, né? Que foi dia do trabalho. Então, foi de fato uma semana com poucos dados, bem mais tranquila, né? O que eu destacaria aí da semana passada, né? Basicamente, começando acho que por Brasil, que a gente teve alguns pontos relevantes. Primeiramente, reforma administrativa voltou ao radar do Congresso, tá? A gente escreveu sobre isso no relatório de macroeconomia que saiu essa semana. Voltou a se falar um pouco mais sobre reforma administrativa, né? O Arthur Lira tem puxado esse tema, né, para, enfim, até se contrapor um pouco, como o governo tem focado muito pelo lado da arrecadação, aumentar os impostos, né, seria uma sinalização de que o governo também estaria preocupado, principalmente o Congresso, em cortar gastos, em manter os gastos aí com os servidores, funcionalismo público, mais controlados, né, limitar um pouco aí o crescimento nos próximos anos. Então, esse é um ponto importante ficar aí de olho. Né, será que vai ser a próxima bola da vez, né, depois da reforma tributária? O governo tem algumas questões com não era uma agenda prioritária do governo, né? Era mais do Congresso, mas a depender de como vai ser a negociação de Lira e com o Executivo, pode ser que isso tema volte à pauta. Não acredito que agora, mas pode ser uma próxima pauta depois da reforma tributária. É bom a gente ficar de olho, que essa é uma medida que poderia trazer mais uma onda positiva para os mercados, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto aí foi que semana passada também, né, o governo solicitou, né, o Congresso Nacional, que fosse retirada aquela urgência constitucional no projeto, que acaba com o quê? Juros sobre capital próprio, né, o JCP. Ele não é mais uma medida urgente, né, como o governo tinha colocado. Então, agora ela vai tramitar de forma mais lenta, vai permitir um aprofundamento aí das discussões. Então, muito provavelmente que saia um pouco do radar aí e dê mais tempo para você ter uma análise mais aprofundada, uma discussão mais aprofundada se de fato, né, essa vai ser a melhor saída, acabar com o JCP, mudar, enfim. Então, foi uma notícia positiva também para os mercados, acho, porque aí isso dá mais tempo para se analisar essa questão. E no Brasil, né, falando primeiro de Brasil, de economia, a gente basicamente teve produção industrial na semana passada, né? Sempre lembrando, né, indústria é um dos setores que tem sido mais afetados aí pela taxa de juros elevada, né, pelo ciclo de taxas de juros mais altas, né? Então, o crédito mais caro acaba impactando principalmente a indústria, né? Depende muito de financiamento de longo prazo e tudo mais. Dado aí que veio agora em julho uma queda de 0,6, né? Veio abaixo do esperado. Então, mostra aí no setor da indústria ainda com dificuldades, de uma retomada mais forte. Praticamente todas as categorias ali da indústria tiveram resultados negativos, né? Então, ainda mostra que esse terceiro trimestre a indústria já começou um pouco mais fraca, mas era um pouco já esperado, né? A indústria vai continuar andando de lado, provavelmente até o final do ano, ainda muito impactada aí por esse crédito mais caro, né? A demanda às vezes está um pouco mais fraca, né? A demanda lá de fora também um pouco mais fraca, então a indústria ainda deve ser um setor aí que vai ser mais afetado por esse ciclo de juros ainda elevados, né? E lá fora, né, a gente acho que teve basicamente poucas coisas. Também nos Estados Unidos a gente teve alguns dados de atividade econômica. E, de novo aqui, né, a atividade econômica nos Estados Unidos tem se mostrado muito resiliente. Né? Toda vez que a gente sai algum dado dos Estados Unidos sobre atividade, a gente nota ainda que o setor, né, tanto os serviços, até um pouco da indústria, tem vindo um pouco mais forte. E isso tem trazido aqueles receios do mercado, dos mercados globais, se o Fed vai aumentar mais uma vez a taxa de juros ou não. Lembrando que semana que vem a gente tem a reunião do Fed, né?
não provavelmente, né? Praticamente o consenso do mercado. As duas. Semana que vem É, são as duas. super quarta, exatamente. E então esses dados de atividade mais resiliente têm trazido alguns receios no mercado se o Fed vai aumentar ou não a taxa de juros. Semana que vem tem reunião, muito provavelmente não vai aumentar, quase um consenso do mercado que ele mantém a taxa de juros, mas até o final do ano não está descartado essa possibilidade de mais uma alta, muito por conta ainda desses dados de atividade econômica, que estão vindo mais fortes, apesar do que os dados de mercado de trabalho, que é outra categoria que tem sido muito acompanhada pelos mercados, estão vindo um pouco mais fracos, estão desacelerando aí. Tem sido uma boa notícia, um sinal de que pode ser que, de fato, o Fed tenha chegado ao fim do seu ciclo de alta de taxa de juros, que seria uma ótima notícia para o mercado, né? Isso aí poderia trazer mais uma maré de otimismo aí, né? Porque, enfim, mostrando aí que a atividade já está cedendo, inflação ficando um pouco mais controlada. Então, essa seria um ponto relevante. E, por fim, China, né? A gente sempre tem falado muito de China, né? Que a China tem decepcionado um pouco no seu crescimento, né? E quando a gente olha alguns dados de serviço na China, indústria, os dados de exportações e importações mostram que, de fato, a atividade tem vindo mais fraca. Mas, hoje, né, saíram alguns dados, né? Sexta-feira também, a China estava com deflação, né? Aí esse último dado mostrou que a inflação aumentou. É um bom sinal, né? Porque mostra aí que o consumo, talvez, né, a demanda esteja aumentando aí um pouco mais, e isso esteja se traduzindo em maior inflação, né? Então, sempre bom lembrar que deflação acaba sendo pior do que inflação, porque uma queda de preços, né, faz com que as empresas diminuam o lucro das empresas, as pessoas postergam o consumo esperando que caia mais os preços, então isso pode levar a uma bola de neve, né, afetar o crescimento, enfim, levar a queda da lucratividade das empresas. Então, a inflação foi uma boa notícia lá na China e algumas medidas de estímulo. Tem havido hoje, né, mais medidas de estímulo foram divulgadas pelo governo. Uma boa notícia aí mostra também que o governo chinês está bem comprometido, né, em fazer com que a economia se recupere, né, o setor tentar normalizar ali o setor imobiliário, que está passando por alguns problemas. Então, no geral, eu acho que era basicamente isso, né, esses bons pontos de atenção sempre Estados Unidos e China. No Brasil aqui foi uma semana mais fraca, essa semana sim vai ser um pouquinho mais agitada de dados. É isso aí. E a gente vai, na próxima semana, né, que a gente vai ter a super quarta, a gente comentou aqui, a gente vai falar sobre, mais especificamente aí das decisões de juros, né, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui. E acho que a gente está em momentos parecidos, mas ao mesmo tempo contrários, né? Porque apesar da gente estar no momento de inflação global mais elevada, a gente está com também atividade econômica mais resiliente, Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil também. Aqui a gente já começou a cortar, né? E lá nos Estados Unidos a tendência é que só corte lá para o meio do ano que vem, se cortar. Então, exato, também vai ser interessante, a gente vai falar um pouco disso. Vamos falar do Focus, então, que saiu hoje cedo. Deixa eu colocar aqui na tela. Eu vou até fazer um parênteses aqui antes de entrar no Focus, que acho que é importante mencionar, que é o Brent, o preço do petróleo, né? O preço do barril do petróleo no mercado internacional. Ele bateu $90 recentemente, né? E isso tem trazido alguns receios de que isso pode fazer aumente as pressões inflacionárias, isso pode atrapalhar um pouco ali o trabalho dos bancos centrais no mundo inteiro, né? Porque a inflação poderia aumentar. Uma das coisas que mais ajudou a cair a inflação nos últimos tempos foi diminuição nos preços de commodities, como energia, minério, insumos, né, agrícolas. E essa volta do aumento dos preços aí do petróleo, muito por conta de cortes na produção por Arábia Saudita, Rússia, né, que pertence ali ao OPEP, então diminuiu a oferta, os preços acabaram aumentando. Então isso é um tema que vai ainda estar bastante aí presente, né, nos mercados globais, que é esse comportamento do preço do petróleo. Que a depender de como é que ele ficar, isso pode atrapalhar, né, esse ciclo aí de juros, né, de queda de juros, de corte de juros, enfim. Isso pode fazer pressionar o Fed, às vezes, a ter que aumentar mais a taxa de juros. Mas ainda, por enquanto, ainda não é um risco de fato, mas é bom estar monitorando, né, para ver como é que vai se dar essa questão. Mas agora, então, falando aí de Boletim Focus, né, acho que aqui não tem grandes mudanças em relação à semana passada, principalmente em relação à inflação. Então, a gente teve altas marginais ali do PCA para esse ano e para o ano que vem, né? Sempre lembrando que para o ano que vem a meta de inflação é 3%, a gente está ali em 3,89%, mas ainda assim, se a gente olha para horizontes mais longos, ali 25 e 26, eles estão estabilizados ali, né? 26 está estabilizado há quase 10 semanas, 25 a 7 semanas em 3,5%, que é uma boa notícia, né? Acho que o Banco Central, quando ele está olhando para horizontes mais longos,
né? Você não vê aí uma escalada de alta nas expectativas. PIB, eu acho que foi o grande destaque, tá, do Focus dessa semana. Então, o mercado se ajustando a esses dados mais fortes de PIB, né, que vieram no segundo trimestre. Então, já aumentando aí para 2,64, né? Estava em 2,56, aumentando para 2,64. É a tendência que continue aumentando nas próximas semanas, né? Só para o pessoal se situar. Depois desse dado que a gente teve de PIB do segundo trimestre, a gente tem o que a gente chama de carrego estatístico, né? Se o Brasil até o final do ano não crescer mais nada, ficar no atual patamar, ainda assim ele vai crescer 3%. Então, o Brasil, é esperado que o Brasil tenha um crescimento aí próximo, né, desse patamar. Então, a tendência é que continue aumentando aí as expectativas em relação ao PIB desse ano. Para o ano que vem também aumentou, e o motivo aqui esse dado do PIB, ele mostrou que a atividade econômica pode estar um pouco mais forte. Então, o setor de serviços um pouco mais sólido, o mercado de trabalho mais aquecido. Então, isso fez com que o mercado, acho que, revisse para cima esse crescimento para 2024, chegando mais próximo do 1,5%. Né, que eu acho que é o que tem mostrado, né, que a atividade, o Brasil tem se mostrado mais resiliente na atividade econômica no geral, isso tem se traduzido em mais crescimento. Em 25, mesma coisa, estava em 1,9%, foi para 2%, em 26 também. Então, acho que existem até discussões se o Brasil não teria aumentado o PIB potencial, o crescimento potencial da economia brasileira teria aumentado, já existem discussões nesse sentido, então acho que isso tem se refletido aí também no Boletim Focus. Em câmbio, acho que foram poucas mudanças também, estava em 4,98, foi para 5 esse ano e para R$ 5,02 ano que vem, mas ali está mais, acho que, estabilizado há várias semanas, né? Não tem havido grandes surpresas. E a Selic, mesma coisa, né? Está no mesmo patamar aí, já são 5 semanas de 11,75, para o ano que vem está em 9, né? Há 5 semanas, 8,5 em 25 e 26. Acho que a principal discussão que a gente pode ter em relação à Selic é até onde vai a Selic, se ela vai cair, né, no caso. Se ela vai cair de fato até 9, se ela vai ficar em 10, se ela vai ficar entre 9 e 10. Eu acho que essa vai ser a próxima discussão em relação à Selic. Para esse ano já tem meio que contratado, né, 3 quedas aí, 3 cortes de 0,5, né, ponto percentual. Acho que a discussão aí vai começar a ser mais até onde que vai chegar esse ciclo de queda dos juros, né? Tem alguns economistas que já não acreditam que vai chegar nos 9, né? Acham que vão parar aí nos 10, que não baixa de 10, né, no caso. Então, claro que a trajetória vai mudando, né? Então, tem gente que acredita que vai ser, vão ser vários cortes de meio ponto até chegar nos 9, outros acham que vão ser mais moderados ali, vai de 25 em 25 até chegar no 9, mas acho que tem uma divergência aí também de opiniões, porque muita gente já está achando que não vai chegar nos 9 por conta de todas essas questões, né? Então você vê questão fiscal, que já está um pouco mais incerta por ano que vem, né? Cumprir a meta lá do déficit, então vai ser uma discussão interessante aí também ao longo dos próximos meses, né? Mas o fato é que vai cair, né? Então isso pelo menos a gente já é quase certo aí que a gente já tem algumas quedas já contratadas, o ciclo oficialmente começou, e a gente viu, né, na curva de juros, por exemplo, tudo foi antecipado. Então, antes mesmo do ciclo começar, em agosto, né, no começo de agosto, desde maio a gente desde maio não, até um pouco antes, né, desde abril ali, a curva já começou a fechar bastante e já começou a embutir esses preços nos ativos, né, principalmente de renda fixa. E para as ações também, né, fundos imobiliários. Então, o mercado sempre tenta antecipar, né? Se começarem a ver que realmente não vai chegar nos 9, pode ser que a gente tenha alguns ajustes aí também nos preços. Pode ser certo ou não, né? Mas a questão é que o mercado sempre antecipa. Então, é importante a gente também sempre ficar de olho nisso, né? Considerar esses pontos, né? Mais algum ponto, Rafa, sobre Boletim Focus? Cara, eu acho que basicamente era isso. Uma questão que pode estar trazendo aí um pouco de incerteza ou dúvida para os investidores se a gente começou o ciclo de queda das taxas de juros, por que isso não se refletiu na Bolsa ainda? Eu acho que esse é um ponto ainda de interrogação para muita gente que tem tentado entender por que isso está acontecendo. Acho que tem várias questões aí, né? Se você quiser até depois comentar melhor, mas eu acho que basicamente você tem um cenário externo ainda muito incerto, né? China crescendo menos, não se sabe exatamente se o Fed vai aumentar mais uma vez a taxa de juros, então isso tem trazido muita incerteza. Então, muito capital que entrou no Brasil saiu recentemente, né? Na Bolsa principalmente. Tem havido aí uma volta, né, para os Estados Unidos de muitos capitais, enfim, acho que isso acaba influenciando. E algumas incertezas aqui, né? A questão fiscal acho que pesou bastante também, né? O governo precisando aumentar muito a arrecadação para o ano que vem para fechar as contas, né? Equilibrar ali o orçamento. Então ainda existem algumas nuvens ali que estão deixando um pouco nebuloso
Então, acho que o mercado andou de lado aí um pouco no mês passado, um pouco nesse mês, por conta disso. Mas a tendência é que, conforme vá se dissipando, acho que essas incertezas, isso vai se refletir na Bolsa, né? Pode não ser agora, pode não ser nas próximas semanas, mas a tendência é que a Bolsa comece a refletir melhor esse cenário de queda das taxas de juros. Eu acho que é um movimento meio gradual também, porque se você pegar o resultado das empresas também, por exemplo, né, quando o Banco Central começa a diminuir os juros de fato, é aí que as empresas vão começar a sentir mais os efeitos. Então, por exemplo, empresas que estão mais alavancadas, que têm uma dívida um pouco maior, vão começar a sentir esse alívio para os próximos trimestres, né? Porque aí ela vai ver o custo da dívida dela diminuir de fato, e isso vai bater no balanço dela, e aí quando forem saindo os resultados, pode ser que o mercado vá vendo que, pô, melhorou aqui o resultado da empresa que estava mais alavancada, então, às vezes, essa empresa começa a subir mais, então, eu acho que vai ser um movimento gradual, assim como foi o ciclo de alta, né, que a gente viu que foi bem rápido, mas foi aos poucos também. Eu acho que pode ser a mesma coisa para o ciclo de queda, né? Os resultados vão batendo aos poucos, as empresas que estão bem posicionadas, né? As empresas que têm um potencial de gerar um resultado bom vão gerando esses resultados e aí o mercado vai olhando e vai mudando aí um pouco da visão para aquelas empresas específicas. Mas eu acho que, de certa forma, se a gente pegar desde abril, né? Abril, maio, foram meses bons para a Bolsa, né? Até lá não tinha acontecido, entre aspas, nada e já estavam com resultado positivo. Aí depois do Copom cortar efetivamente a taxa de juros, a Bolsa só caiu, né? E estamos nessa até agora. Mas eu acho que faz parte, assim, não é o preto no branco ali, né? São vários fatores que afetam os preços dos ativos. E também tem essa questão internacional, né? Se fosse só Brasil, tava até um pouco mais fácil, né? Mas a gente tem também que olhar para o mundo, né? A gente, de certa forma, é um país emergente e os desenvolvidos estão com algumas dificuldades ainda, né? E aí você pega o Fed não mudando de rota, mas tendo essa incerteza de até onde vai a taxa de juros lá fora, não tem muito como a gente ter uma taxa de juros aqui de, pô, a Selic a 7, né? E lá nos Estados Unidos a 5,5. Né? Isso não tem como acontecer. Então, existe esse trade-off também que os bancos centrais estão de olho. Enfim, acho que é um pouco disso também nessa questão das bolsas aí. Os próprios títulos de 10 anos, né, em máximas dos últimos 20 anos, isso influenciou muito, né? Muita gente voltando, né, para comprar títulos norte-americanos, e aí você tira o dinheiro da bolsa, né? Isso aí. Não Exato. foi só no Brasil, né? É uma fuga, né? Porque você vê, o estrangeiro lá, ele tem um percentual pequenininho aqui no Brasil, né? Ele fala, vamos arriscar um pouco aqui do nosso dinheiro, vamos colocar lá no Brasil, vamos colocar nos emergentes. Né? Aí, pô, qualquer crise, entre aspas, né? Qualquer momento de mais dificuldade, ele simplesmente tira o dinheiro daqui e deixa num lugar seguro, que é o país dele, né? Então, tem todas essas questões que a gente tem que ficar de olho. E Estados Unidos, a curva também tá abrindo bastante lá, né? Então, se a gente olhar, abrindo seria aumentar, né? Então, se a gente comparar com meses anteriores, até com anos anteriores, se a gente pegar 2020, 2021, é assustador, assim, o quanto você vê, o quanto que a curva abriu, né? Nesses últimos anos. Então, acho que tudo se conversa no final do dia, né? E eu até fiz Pô, inclusive, para fechar esse assunto, né? Eu fiz um relatório de renda fixa que saiu na quinta-feira passada, sobre renda fixa americana. Então, acho que até linka um pouco com o que a gente está falando aqui, né? Falei um pouco dos níveis de rendimento, lá de remuneração dos títulos norte-americanos, que acho que tem a ver com o que a gente está falando aqui. Então, para quem já é assinante e quiser conferir lá, é só dar uma olhada na área de membros, que saiu na semana passada, o último relatório de renda fixa, falando aí de renda fixa internacional, tá? E é uma janela interessante, né? O título do relatório, acho que eu coloquei renda fixa internacional, uma janela de oportunidade, justamente porque eu acho que é uma janela interessante para começar a alocar lá em ativos de renda fixa, né? E aí pode ser títulos do governo americano, pode ser títulos de empresas também, né? E aí, claro, né, vai depender da empresa, mas eu acho que de certa forma aí é uma boa janela. E aí, vou colocar aqui na tela, só para a gente, antes de eu passar aqui os resultados do Tesouro Direto, né, que eu coloquei aqui no título da live, a gente tá, né, já tá liberada, se eu não me engano, uma aula, uma das duas aulas gratuitas sobre fundos imobiliários, tá? Então, o professor Baroni aí, que é excelente,
uma lenda dos fundos imobiliários, e o Marcos Correia, que também é outra lenda dos fundos imobiliários, vão dar 2 aulas gratuitas, basicamente para você construir renda passiva com fundos imobiliários. Então, acho que praticamente todo mundo aí tem interesse de gerar renda passiva, né, não depender mais tanto aí do seu trabalho para o futuro, e os fundos imobiliários são ferramentas, né, bem interessantes para isso. E aí uma aula já está liberada hoje, é só você se inscrever aí no link, e a outra aula, que acho que é com o professor Baroni, vai ser liberada quarta-feira, dia 13 agora, às 8 horas da noite. Então, é só clicar no link, se inscrever, é de graça, e você vai ter acesso a essas 2 aulas. E a aula de quarta-feira é ao vivo, então o professor Baroni vai estar lá falando ao vivo para todo mundo que se inscrever. Beleza? Então, eu vou... Você investe em fundos imobiliários, Rafa? Eu invisto. Muito por conta do Boa. Marcos e do professor Baroni, né? Acho que é o que você falou, né, cara? O brasileiro, a gente gosta dessa renda mensal caindo todo mês, né? Então, acho que... E não tem muita oportunidade nos fundos imobiliários. Eu acho que até uma forma interessante, às vezes, daquelas pessoas que às vezes não investem em ações, o fundo imobiliário pode ser um primeiro passo, né? Você tem menos volatilidade ali e tudo mais. Você tem essa questão educativa de cair todo mês ali, né? O rendimento. Então, isso ajuda, te estimula muito, né? A querer continuar. Você vê ali, pô, mês a mês, né? Aumentando, às vezes, o seu tanto rendimento quanto os dividendos, né? Então, eu acho que é uma ótima oportunidade. Pô, e o Marcos, com uma didática incrível, o professor Baroni também, uma lenda, né, dos fundos imobiliários. Acho que não tem como ficar fora dessa, né? Boa. E no fim do dia são imóveis, né? Ativos que a gente está bastante acostumado. Já o brasileiro adora um imóvel. E acho que é bem interessante para quem quiser aí. Como eu disse, só se inscrever no link aqui nos comentários ou na descrição. Qualquer coisa, mandem aí no chat se não conseguirem, se tiverem alguma dificuldade que a gente resolve aí. Beleza? Vou colocar aqui a apresentação na tela, então. Essa é uma apresentação, pessoal, que o próprio Tesouro disponibiliza, então todo final do mês ele disponibiliza a apresentação referente aos números do mês anterior. Essa é referente ao mês de julho, tá? Porque eles disponibilizaram no final de agosto referente ao mês anterior de julho. O mês de agosto vai ser disponibilizado no final de setembro agora, daqui 2 semanas mais ou menos, tá? Mas não tem problema, não está tão defasado assim. E o Tesouro disponibiliza isso, se eu não me engano, há uns 20 anos, tá? Então tem bastante apresentação aí, publicação mensal para vocês olharem para quem tiver interesse. E vamos lá, acho que aqui é um balanço, né, do programa do Tesouro Direto que foi criado lá atrás, né, na parceria entre o Tesouro e a B3, justamente para democratizar esse acesso aí para as pessoas físicas, né? Então, para quem queria investir em títulos do governo e não conseguia, antigamente era um mercado mais fechado, o Tesouro com a B3 criou o Tesouro Direto, né? E aí desde então eles vêm divulgando esses números, né? E acho que é interessante a gente entender um pouco como que está atualmente, né? Vou pegar aqui os dados de julho. Não sei se o pessoal está conseguindo ver os números no detalhe ou se está meio pequeno, mas Você conseguiu aumentar levemente. Eu coloquei em tela cheia e consegui ver, mas talvez se você conseguir aumentar um pouquinho. que não, eu acho que não dá porque está em apresentação aqui. Mas eu acho que o pessoal está vendo. Qualquer coisa, o pessoal manda no chat aí que a gente tenta resolver. Mas vamos lá, nessa primeira página, né, o Tesouro coloca aí como vendas e resgates, então o Tesouro ele tem que vender os seus títulos, né? Uma parte da dívida pública federal é basicamente o Tesouro emitindo dívida e as pessoas acreditando que o Tesouro tem capacidade de devolver o dinheiro delas com juros. Então, se você pegar aí no mês de julho, as vendas aí do Tesouro Direto atingiram mais ou menos 3 bilhões e meio de reais, tá? E no caso dos resgates, se a gente pegar o textinho aí que eles colocaram, né, 2 bi e meio, sendo que 2,4 milhões são relativos a recompras e alguns milhões, ali 160 mais ou menos, relativos a vencimentos. Então o título basicamente venceu, o Tesouro vai lá, né, e resgata esse papel. Tá? O legal aqui a gente começa a ver, né? Se a gente pegar as vendas por indexador, ou seja, a gente tem três tipos de indexadores dentro da renda fixa, né? Aqui brasileira. Então a gente tem o Tesouro Selic, que são os pós-fixados, indexados aí a taxa de juros básica aqui do nosso país. A gente tem os indexados à inflação, que são aquele Tesouro IPCA+, com ou sem juros semestrais, né, que paga ali o IPCA mais uma taxa pré-fixada, e tem os pré-fixados, que também tem a opção de ter juros semestrais ou não, né? E desses três, a gente vê que a imensa maioria
foi o Tesouro Selic, né? As vendas no mês de julho aqui atingiram aí 65% do Tesouro Selic. Então a galera tem preferido aí comprar os títulos pós-fixados, o que é compreensível, né? Porque é o título que, basicamente, se você quer ter algum tipo de reserva financeira, quer manter caixa para comprar algum outro tipo de ativo, ou até mesmo um passivo, né? Se você quiser comprar uma casa, quiser comprar um carro, alguma coisa assim, e não tem, né? Ou até mesmo alguma compra mais de curto prazo, você vai acabar mantendo aquele dinheiro no Tesouro Selic, né? Planejando uma viagem também, por exemplo, e é entendível, né? Compreensível que você tenha aí quase 70% das vendas alocadas no Tesouro Selic, que é um título que tem menos marcação a mercado, né? Praticamente não tem volatilidade quando você compara com o Tesouro IPCA ou o Tesouro pré-fixado. Então, a imensa maioria das vendas aí foi no Tesouro Selic, em seguida veio os indexados à inflação, que aí entra o Tesouro IPCA+, o Tesouro IPCA+, com juros semestrais e o Tesouro Renda+, né, que é a novidade do Tesouro que foi lançada aí no começo desse ano, lá em janeiro, né, que é o título aí para aposentadoria dos investidores. Eu já até fiz alguns vídeos aqui no canal da Suno, para quem quiser ter mais detalhes, tem aqui no canal, né? E, por último, os pré-fixados, né? Praticamente 12% aí desses 3,5 bi foram vendidos aí de títulos pré-fixados. E aqui tem a tabelinha, né, mostrando toda essa quebra, né, dos ativos. Tem também aqui, se vocês repararem, o Tesouro IGPM, né, que é um título que não é mais emitido pelo Tesouro, né? Você só vai encontrar esse título no mercado secundário e ainda é raro você encontrar, tá? O Tesouro parou de emitir esse título lá em 2007 ou 2008, tá? Não lembro exatamente o ano agora, mas ele parou de emitir e aí focou mais no Tesouro IPCA, né, em títulos indexados a índices de preços, e o GPM foi descontinuado aí nesse ano mais ou menos de 2007 ou 2008, tá? Rafa, você tem algum desses papéis aqui ou não? Desses três aqui, Cara, qual que você tem? Tesouro Selic. Reserva de emergência, Olha, né? então, é o mais comum, né? Você ter esse aumento aí nas vendas de indexador para o Tesouro Selic. Também tem a ver com o fato de a Selic estar bastante alta, né? Você tem aí 13% de taxa aproximadamente, e os investidores já gostam de uma rentabilidade alta sem risco, né? E o Tesouro Selic é basicamente isso. Por isso que é bem explicável aí você olhar esse percentual alto nas vendas, né? Eu tenho um pouco de. Acho que eu só não tenho hoje o pré, porque eu vendi recentemente, mas eu tenho indexado a inflação também Selic. Isso público, né? Vamos lá. Aqui, vendas por prazo, né? Se a gente olhar esse gráfico aqui, 3, esse gráfico de pizza, a gente vê que está mais dividido do que as vendas por indexador, mas ainda assim, os títulos entre 5 e 10 anos representam aí praticamente metade das vendas nesse mês de julho. Então, se você pegar aí dos 3,5 bi, praticamente metade dos títulos foram vendidos aí com prazo entre 5 e 10 anos, o que até que é legal, né? Porque se a gente pegar, já teve momentos que os investidores brasileiros aí compravam mais títulos curtos, né, que não acreditavam, entre aspas, tanto assim no governo e nem queriam também pensar muito em longo prazo. Então, você via essa parcela mais representativa na parte laranja ali, de 1 a 5 anos, que hoje é de 37%, ainda é uma parcela alta, mas hoje já é mais equilibrado, né? Os brasileiros estão mais pensando aí também um pouco no longo prazo. Até somando aí os 50% entre 5 e 10 anos e acima de 10 anos, né? Daí 65% aproximadamente, né? O que é bastante coisa, né? Se pegar 3,5 bi, 65% disso é para praticamente um prazo um pouco mais longo, né? Então significa que os brasileiros estão pensando um pouco mais aí na sua aposentadoria, né? Enfim, a gente fala aposentadoria, mas pode ser qualquer tipo de objetivo atrelado a um prazo maior. E aqui também é interessante, do lado direito, né, que é o número de operações por faixa de aplicação. Então, se você pegar o número de operações de venda, né, dos títulos, foram 633 mil, né, está escrito aqui nesse número aqui no textinho da direita, e se você pegar o número de vendas de até 5 mil reais, correspondeu a quase 85% do total. Né? O valor médio por operação do mês foi de 5.638, só que se você olhar em quantidade, né, os valores até 5 mil reais representaram aí
quase 85% das vendas totais. E olhando aqui para o gráfico também a gente vê que até R$ 1.000 foram 62% do número de operações, o que é legal também, né? Porque o Tesouro Direto, ele traz justamente essa democratização, né? Então, um título você consegue comprar a partir de praticamente R$ 40, né? O que hoje não é nenhuma pizza, né? Existem algumas pizzarias ainda que vendem pizzas abaixo de R$ 40, mas é difícil hoje. Se você for procurar, a maioria aí já está acima dos 50, tem algumas que estão aí na casa dos 80, que eu já acho loucura, mas tudo bem, né? Depende do sabor também. Enfim, um título do Tesouro é mais barato que uma pizza. O Então, preço de um dependendo do lanche, né? papel ali. É, o preço de um lanche. Você, dependendo do papel ali que você escolher, você consegue comprar uma fração do título que custa R$ 35, R$ 40, né? E não é pelo valor, né? Eu acho que esse acesso é importante porque permite que você comece a poupar desde cedo, né? Não adianta nada o Tesouro criar um programa que é para democratizar o acesso e colocar valores de aplicação mínima, sei lá, de R$ 1.000, né? Você só pode comprar a cada R$ 1.000. Então, pô, a pessoa vai precisar juntar, às vezes até um ano de, né? Juntar um ano de aplicação lá para poder comprar um título. Então, essa possibilidade de você comprar uma fração do título é interessante por causa disso. Você já vai comprando, né, vai rendendo lá, não precisa guardar o dinheiro, sei lá, em alguma outra conta, deixar ele parado, né? Por isso que o Tesouro fez esse tipo de coisa. E tá claro aqui que a maioria das pessoas que usam o Tesouro Direto aplicam menos de R$ 1.000, né? Você pegar o número de operações aqui. Claro que a gente está olhando um mês específico, né? Mas se você pegar outros boletins ao longo do ano aí, você vai ver que esse gráfico aqui é bem fiel, assim, ele não costuma mudar tanto, tá? Ô, Vini, tem uma pergunta rapidinho aqui do Ranieri, que acho que é uma pergunta interessante. Ele queria saber como é que a gente consegue acesso a esse relatório do Tesouro. Boa. Você pode jogar no Google, Ranieri, Balanço do Tesouro Direto, tá? Esse é o nome do relatório. Você vai ver lá que o primeiro link que aparecer vai ser uma página do próprio Tesouro Nacional e ele vai te dar por mês esses relatórios em PDF. Tem também a opção, para quem tiver curiosidade, tem a opção de você baixar esse relatório em Excel. A diferença é, ele não tem os comentários do Tesouro, né? Esse textinho aqui que vocês veem para cada tópico, mas ele tem mais gráficos. Então, todos esses gráficos que vocês estão vendo na tela e até mesmo as tabelas, vocês vão ver que o Tesouro coloca lá no Excel de forma mais detalhada. Então, para quem gosta aí de olhar números no Excel e tudo mais, e investigar mais, tem também os relatórios em Excel e tem o PDF que é um pouco mais bonitinho, né? Mais ajeitado aí. E tem os comentários também escritos do Tesouro. Tá? É bem interessante esse relatório, tá? Todo mês o Tesouro publica e é bem importante, né, para a gente entender como que funciona o nosso mercado, né? Principalmente para quem investe, né, em títulos do Tesouro. É sempre importante você olhar como que tá. E aqui tem um negócio muito interessante, né? Se a gente pegar o estoque total do Tesouro, a gente vê que hoje o Tesouro alcançou um montante aí de 120 bilhões, ou seja, todos os títulos que estão circulando aí no mercado totalizam 120 bilhões de reais, tá? Isso do Tesouro Direto, que é o programa dedicado para pessoas físicas. Rafa, chuta um número aí de quanto que é o valor, né, dos títulos públicos federais, não só do Tesouro Direto, mas títulos públicos gerais que o Tesouro Nacional emite aí para o país. Chuta um número aí. Acima dos 120? Acima dos 120. O Tesouro Direto é uma parte do mercado total. Então, uns 300. 5,9 trilhões. Só isso. Então, assim, eu falei no começo, né? O Tesouro ele emite dívida para que o nosso país consiga se financiar. O Tesouro Direto ele é uma partezinha do mercado total, né? De títulos públicos federais. O mercado total está quase aí nos 6 trilhões de reais. Então você vê que o Tesouro Direto é praticamente nada mesmo dentro do mercado total. A grande parte, o restante aí dos 6 trilhões, está praticamente na mão dos bancos, dos fundos de investimento, dos estrangeiros, dos institucionais, né? O que é natural também. Isso é normal, só estou trazendo aqui uma dimensão do tamanho desse mercado que é trilionário, e o Tesouro Direto é uma pequena parte, mas mesmo assim, se a gente pegar desde o começo do programa, você vê aqui que, pô, em julho de 2023 a gente está nos 120 bilhões, e lá em 2003, 2002 a gente tinha aí 25 milhões, né, de estoque.
Começou aí com 6 milhões de estoque, foi crescendo, 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 e hoje a gente está aí no recorde de 120 bilhões. É um crescimento bem grande, né? Se a gente pegar aí ao longo dos últimos 21 anos, mas ainda é um ovo, né? Se a gente pegar comparado aí com o mercado total. Tá, e acho que aqui do lado também direito a gente tem o estoque por título, né? A gente mostrou um pouco das vendas. Então, no mês, o Tesouro Selic tinha vendido mais, né, 65% dos 3,5 bi. Só que se a gente pegar o estoque, ou seja, dos títulos que já existem, sem contar as vendas e resgates de um mês específico, o que mais representa são os títulos indexados à inflação. Então, se a gente pegar aí no lado direito, né, a tabela mostra que 50% dos papéis em estoque, né, do Tesouro são indexados à inflação, sendo a maioria aí o Tesouro IPCA+, tá? Sem juros semestrais, né? Quase 39% aqui, acho que dá para ver bem aqui no gráfico, né? Em seguida vem os indexados à Selic, com 36%, e por último os prés, com 14%, aí, principalmente o pré sem juros semestrais também, que tem 11% aí representando do estoque. Tá? E aí por prazo também é um pouco do que eu comentei, né? Aí já muda um pouco de figura. Você vê, Rafa, que aqui, vou até voltar aqui para a gente ver quanto que era. Aqui, ó, nas vendas por prazo, só no mês de julho, 47% foram vendidos entre 5 e 10 anos. Se a gente olhar o estoque, ou seja, sem considerar o mês específico, é só 14% que está aí entre 5 e 10 anos. O resto está até 5 anos, né? Aproximadamente aí 60%. Então, realmente, a maioria das pessoas aí compra títulos até 5 anos. Né? Em julho, especificamente, não foi assim, mas o estoque está dessa forma, né? O prazo está até 5 anos aqui. 14%, 15% aproximadamente entre 5 e 10 e 23% acima de 10 anos, né? Totalizando aqui os 120 bilhões que a gente tem de estoque total. Aí depois o pessoal pode ver também com mais calma, né, esse relatório. E aqui tem a parte dos investidores, né? Então é legal que a gente consegue ver quantas pessoas investem no Tesouro Direto, né, no programa. Tem também outras quebras, né, por idade, por gênero, por região, que também é bem interessante da gente ver. E a gente vê que em julho, 340 mil, mais ou menos, pessoas se cadastraram no Tesouro Direto, tá? Chegando ao número aí de 25 milhões de investidores cadastrados, né? Que é um aumento aí de 25% no último ano, tá? Só que cadastrados é diferente de ativos, né? Cadastrados é uma coisa e ativos é outra. Então, cadastrados a gente tem 25 milhões e ativos a gente tem só 2 milhões e 200 aí, e 90, praticamente 2 milhões e 300 CPFs ativos, tá? O que não é pouca coisa, mas também, se comparado com os cadastrados, é bem pouco, né? Então, a tendência, a ideia seria que a gente tivesse, o ideal, né, seria que todos os cadastrados fossem ativos, mas a gente sabe que na prática não é bem assim. Né? Hoje, o total de investidores, aí, 73% são homens cadastrados, tá? Por faixa etária, a maioria aqui eu acredito que esteja entre 26 e 35 anos, tá? Normal também, né? Uma fase mais adulta ali, que você está mais ativo economicamente. Por região, a gente vê que 52% está no Sudeste, mas deu uma equilibrada. Se a gente pegar boletins anteriores, em meses passados, a gente vê que era mais concentrado ainda, então isso tem mudado um pouco. Tá? Você vê Nordeste aí com 17% de participação nos CPFs cadastrados, o Sul com 15%, ó, o Nordeste até passou o Sul. Não tinha reparado isso. Eu acho que antes era até trocado isso. O Sul era mais do que o Nordeste. E agora isso se alterou, o que é bem positivo também. Centro-Oeste aí com 8,7 e Norte com 5,9. Tá? E aí, como eu disse, o número de investidores é uma diferença grande entre os CPFs cadastrados e os CPFs ativos. E aqui, acho que para finalizar também, não vou alongar tanto aqui, o Tesouro sempre divulga uma tabela de rentabilidade. Então, ele pega todos os títulos que estão disponíveis lá no Tesouro Direto. Se você entrar no site lá, vocês vão ver que esses títulos são os que tem lá disponíveis para você comprar. E ele coloca a rentabilidade dos títulos no mês, no ano e em 12 meses. Tá? Isso com a posição em julho de 2023, né? O último dia do mês, tá? Em 31 de julho. E a gente vê que basicamente os títulos que têm um prazo um pouco mais curto tiveram uma performance melhor, né? No ano, né, a gente vê que os títulos um pouco mais longos estavam melhores. Os que estão com um tracinho sem o número, né, é porque eles
não tão disponíveis para esse prazo que o Tesouro está colocando aqui. Então, por exemplo, o Renda Mais ele começou no final de janeiro. Então, no ano, eles não colocam o valor porque, naturalmente, não tinha o valor desde o início do ano. Né? Por isso que eles colocam o traço. Daria para a gente colocar o valor considerando o início, né, do título, mas talvez não seria uma comparação tão fiel porque os outros começaram antes do que aquele título específico. Enfim, Tesouro definiu dessa forma, né? Mas também, se o pessoal quiser calcular, dá, é isso que eu quis dizer, né? Você pode pegar o preço inicial e colocar na tabela do Excel, lá você consegue calcular quanto que foi a performance no ano, nos últimos 12 meses, né? Desde o início do papel, tá? E aqui ele explica um pouco, né, também até o porquê que alguns valores são negativos, né? Porque você fala, pô, renda fixa, mas tem um monte de título aqui com uma performance negativa, justamente por conta da marcação a mercado, né? Você vê aqui. Cabe esclarecer que os valores negativos são decorrentes do aumento das taxas de juros de mercado. Ou seja, a gente tem aquela regra na marcação a mercado, né, da renda fixa, que é quando a taxa de juros do título aumenta, o preço dele cai, e quando a taxa de juros cai, o preço do título aumenta. Por isso que ciclos de alta nos juros geralmente são ruins, né, para títulos um pouco mais longos, porque você tem esse impacto negativo no papel, e os ciclos de queda normalmente é o contrário, né? Você tem uma performance normalmente melhor do que o contratado, porque a taxa de juros cai, a taxa de mercado cai, né? E o preço do seu papel aumenta. Tá? E aí tem alguns detalhes também que o Tesouro gosta de colocar. Enfim, quis trazer um pouco aí de como que funciona esses boletins, né, do Tesouro. Tem inúmeros outros, tá? Inclusive até do mercado internacional. Acho que pode ser interessante do pessoal pesquisar. Eu posso trazer aqui também nas próximas lives. Acho que são dados interessantes da gente mostrar, né? Principalmente para quem já investe nesses títulos, né? Porque é sempre legal de você entender como que funciona o ambiente, né? Então, pô, eu invisto aqui num título que ele representa, pô, é o título que mais representa aqui dentro do programa do Tesouro Direto. Ó, legal, você não sabia disso, que é o maior título, né, dentre todos os outros que estão disponíveis. Mas o mercado inteiro ele tem 120 bilhões. Só que os títulos públicos federais dentro do nosso país têm 5 trilhões de estoque. Né? Então você vê, pô, não representa praticamente nada dentro do mercado total. Enfim, acho que são dados interessantes da gente compreender e entender a grandeza do nosso mercado, né? E até trazer um pouco mais de tranquilidade, né, para alguns investidores, porque fala, pô, não vou emprestar dinheiro para o governo, porque vai me dar um calote, enfim, acho que dá para ver que é um programa já que está bastante tempo ativo, e sem a dívida, pessoal, o país não cresce, né, porque a gente vê que se a gente pegar lá toda a dívida do nosso país, grande parte dela são emitidas aí via títulos públicos, né, então é natural que o governo precise da emissão dos títulos para poder se financiar, tá? Inclusive é o contrário, né? É até perigoso o governo emitir demais do que emitir de menos. Então, né, Rafa? Eu acho que o problema é emitir tanto, gostar tanto da brincadeira que emite mais do que deveria e a dívida fica muito mais alta do que o necessário, né? Exato. Ainda mais o Brasil, né? Que é um país que tem históricos aí não tão favoráveis em alguns aspectos, né? Se a gente falar Estados Unidos emite, Japão emite, sim, mas eles são países avançados, né? Para o Brasil não é tão simples assim, né? Tem uma série de questões, aumenta o risco do fiscal, isso aí acaba se revertendo, né? Aumento da curva de juros, pode levar a aumento da inflação, afugentar o investidor, então não é só sair emitindo, né? Tem todo um critério, né? O governo tem que saber também, né, como é que está o mercado, enfim, tem uma série de questões. Exatamente. Boa. Bom, acho que era isso, pessoal. Passei um pouco aqui dos resultados do Tesouro no mês de julho. Vou tentar trazer coisas sobre internacional também, que eu acho que é interessante a gente falar nesse momento. E o Ranieri tinha perguntado aqui, como conseguimos acesso a esse relatório. Eu comentei aqui, né, balanço do Tesouro Direto. E acho que, como recado final aqui, vamos caminhar para o fim aqui da nossa live. Eu diria que, né, tem as duas aulas gratuitas aqui sobre fundos imobiliários, então, do professor Baroni e Marcos Correia. Uma já está liberada, então se você se inscrever, você já vai ter acesso à primeira aula, e a segunda vai ser quarta-feira agora, às 8 horas da noite. Tá? Acho que é uma oportunidade legal aí para quem quer construir renda passiva por meio dos fundos imobiliários, que tem uma volatilidade menor também que as ações, por exemplo. Então, acho que pode ser uma ferramenta bem interessante aí para quem quer usar essa estratégia, né? Certo, Rafa? Então,
ficamos por aqui, né? O Sung tá de férias ainda, tá na vida boa, ainda. tá viajando, né? Mas semana que Aproveitando. vem ele acho que ele tá de volta aí nas nossas lives. E é isso aí. Desejo aí uma Boa. ótima semana para todo mundo e até uma próxima. Falou, Rafa. Muito obrigado. Até mais. Falou, galera. Até mais. Boa semana a todos.